né, a gente falando de muitas coisas, muitos desejos aqui, a gente tem que falar, né, de um dos grandes hits do verão americano, que é o filme de terror Obsessão. E por que eu trouxe esse filme aqui? Porque ela é um reflexo de quando uma obra cai no gosto das pessoas. E ela consegue se aproveitar muito bem disso. E ela tem méritos em conseguir se aproveitar bem disso. Entendeu? Vou trazer aqui uma reportagem, né? O Luiz, tu não me mandou ali. Qual link, Luiz? Agora eu não entendi. Manda de novo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vamos voltar pra cá. Seja qual link for, ele estará nas suas mãos. Assim como o like, se você deixar, né? Sua mão com a gente, deixando o like, por favor. Pra fazer virar aquela quietinha. Ou o bichinho, não sei o que hoje o YouTube tá colocando de like pra nós. Mas voltando aqui. Obsessão se torna a maior bilheteria de um filme feito por menos de $1 milhão. Após ultrapassar a marca de 400 milhões de global, o aclamado terror de obsessão de Curry Baker se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos com orçamento inferior a $1 milhão. Recentemente, o longa havia se tornado a maior bilheteria original da década. Vale lembrar que o orçamento de produção do filme foi de apenas $750 mil. Aí tem mais nuances aqui e tal. E aí, eu trouxe isso aqui porque é uma conjuntura incrível de coisas que fez uma tempestade perfeita acontecer pra esse filme, sabe? Ah, tá. Entendi. Só explicando rapidamente, né? O Luiz achou que era o link pra entrar ao vivo na live. Eu não consigo, por enquanto. Logo estarei. Logo teremos live com convidados aqui. Fica tranquilo. Isso que eu tava explicando, entendeu? Agora eu entendi. Agora fez sentido. É que o Luiz quer entrar na live. Ele vai entrar, logo ele vai estar na live aqui. Você vai ver só. Mas voltando à obsessão. Se você está vendo isso aqui depois, é um trecho da live, entendeu? Mas aqui. A conjuntura de fatores que fez. Aqui eu não. O Luiz, mas eu quero defender a obsessão hoje. Luiz, eu não vou moer a obsessão aqui, não fica tranquilo. Por que eu digo que é a tempestade perfeita para obsessão? E se quiser defender também, coloca nos comentários que eu jogo aqui na tela pra galera. Eu não estou atento aos seus comentários aqui hoje, agora. Voltando depois da quinta interrupção seguida aqui. Eu falo que o filme tem todos os maneirismos de filme de terror. E eu já vi várias obras que tem muitos dos elementos, os mesmos elementos que são exaltados em Obsessão, e talvez até melhor executados, que foram executados em Obsessão, mas eu vejo que o mérito tá em saber fazer a leitura das coisas nos momentos certos, entendeu? Que é assim, saber mobilizar uma fanbase e gerar buzz na internet, entendeu? Por quê? Porque o canal do nosso querido amigo, diretor aqui, o Curry Baker, ele faz curtas autorais, né? E joga no YouTube, assim. Eu vou mal e porcamente comparando, né, a dinâmica Porta dos Fundos, assim. E são bons os curtas deles no YouTube, já vi uns dois, assim. E ele consegue fazer fácil 400 mil views, assim, sabe? Mas esse filme, ele veio num momento correto, assim, em que o terror tá em alta no cinema, entendeu? Tudo de terror, assim, parece dar certo hoje, entendeu? Tipo que nem a Marvel era um tempo atrás, entende? Então, esse filme, ele veio num momento de demanda do mercado. E ele soube se encaixar, soube se fazer interessante nesse contexto. E como se não bastasse isso, ele trouxe discussões corretas em um momento onde as pessoas vivem, e com razão, o mantra do se valorizar, do eu não mereço passar por isso, entende? E de como, principalmente, no caso de uma mulher, pode perder a sua cara, né, as suas características individuais para satisfazer o parceiro. E até em cima disso, tem até um artigo que eu separei aqui, que eu vou colocar. Obsessão. Como o, entre aspas, cara legal virou vilão de histórias de terror.
Durante muito tempo, insistir, vigiar e ultrapassar limites apareceu como prova de amor, o que muda quando filmes, séries e livros passam a contar histórias pelo olhar de mulheres. No texto a seguir você vai ler sobre, aí dá um resuminho aqui, né? Bear ama Nick, ou pelo menos acredita que ama. Em Obsessão, filme dirigido por Corey Baker, ele não deseja apenas que a amiga reconheça suas qualidades ou lhe dê oportunidade. Diante da rejeição, recorre a um objeto sobrenatural capaz de obrigá-la a amá-la mais do que qualquer outra pessoa. O desejo se realiza, mas a mulher que surge dessa intervenção já não é inteiramente Nick. Sua liberdade, sua personalidade e até a possibilidade de discordar foram submetidos à vontade do outro. Aquilo que Bear chama de amor só pode existir depois que a pessoa amada perde o direito de escolher. E deixa de ser totalmente amor isso, né? A premissa transforma um terror em fantasia antiga das histórias românticas. A esperança de que uma mulher finalmente perceba que sempre amou o homem persistente ao seu lado. O filme pergunta o que aconteceria se alguém pudesse eliminar de maneira literal a possibilidade de não ser escolhido. E a resposta é perturbadora porque expõe a contradição. Bear quer ser amado, mas só consegue isso depois de tirar a Nick da liberdade dela de escolher. Quando o desejo depende da perda de autonomia de outra pessoa, já não estamos falando de amor, mas de controle. Durante décadas, filmes, séries e livros apresentam a insistência masculina com demonstração de coragem emocional. O homem que aparecia sem avisar, descobria onde a mulher morava, aguardava do lado de fora, fazia declarações públicas e continuava tentando depois de ouvir uma recusa. Como o roteiro frequentemente o recompensava com um beijo, o público era convidado a interpretar invasão de limites como prova de que os sentimentos eram verdadeiros. Muitas obras recentes mantêm os mesmos comportamentos. O que muda é uma peça decisiva para a nossa percepção: o ponto de vista. Quando a história deixa de acompanhar o homem que se considera apaixonado e passa a observar a mulher que precisa escapar dele, a grande declaração romântica pode se transformar em ameaça. O homem que insiste sempre foi romântico. Esse personagem não precisa parecer perigoso. Na maior parte das vezes, sua força narrativa vem justamente da aparência inofensiva. Ele pode ser tímido, atencioso, culto ou socialmente deslocado. Escuta os problemas da mulher, oferece ajuda, lembra detalhes de suas conversas e permanece disponível nos momentos difíceis. E a verdade é que, isoladamente, nenhuma dessas atitudes é condenável. O problema aparece quando elas passam a funcionar como depósitos de uma conta imaginária. A gentileza deixa de ser uma forma de conveniência e se torna investimento. O homem acredita que o tempo dedicado, os favores realizados e a escuta oferecida deveriam produzir algum tipo de retorno afetivo. A mulher, sem saber, passa a ocupar a posição de devedora. Caso escolha apenas amizade, outro relacionamento ou nenhuma relação, sua decisão pode ser recebida como quebra de um contrato que nunca foi apresentado. Para ele, houve esforço, portanto, deveria haver recompensa. É nesse ponto que a figura do cara legal se torna inquietante. E eu não vou continuar a ler, mas o artigo dela é muito bom. Dela, que é a... Tem o título dela aqui? Só em Nova Social indica, né? Não tem autora. Isso tem muito cara de ser autora, deixa eu ver se tem no final aqui. Tem sim, Andressa Giordano. Excelente texto, Andressa, de verdade. Dá até uns ver se aparece melhorzinho a fotinha dela. Mandou muito bem, Andressa. E me lembrei de um filme, né? Que eu vou até dar uma olhadinha aqui no Netflix, que eu tava assistindo recentemente. E que é do Joe Kusaki. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Ele é até meio famoso, o filme. Ele segura um rádio, assim, Meu Deus, vou lembrar o nome do filme. Diga alguma coisa. Esse é o nome do filme. Say Anything. Ele segura um rádio pro alto, assim. Ele é exatamente o personagem que ela descreveu no texto aqui. Exatamente o personagem, entendeu? E... Só que, logicamente, não descamba pro lado negativo. Como é o filme do Obsessão, entendeu? Vai pra um lado positivo, de um ajudando o outro e tal, assim, lógico, tem os draminhas e tal. Mas ele é o ápice desse... Não é o ápice, entendeu? É um grande exemplo desse clichê que ela colocou aqui no texto, entendeu?
E que, logicamente, na época não era visto como negativo, até porque não tinha uma construção para si, ainda não tinha acontecido certas coisas e tal. Mas passou assim, né? Porque foi repetido, 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 e desvirtuado, 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 e logicamente virou negativo com razão de virar negativo, entendeu? E a Obsessão trabalha nesse ponto, né? E aí, colocado todo esse contexto, que é muito importante, relevante e necessário, vamos colocar mais uma camada aqui, né? Que o Luiz falou. Mas deu certo porque é bom. Sim, mas nem tanto assim. Porque o que acontece que eu ia colocar é que se teve uma boa vontade com esse filme. Ele é de um youtuber fazendo cinema e com poucos recursos. Então, assim, é uma narrativa de underdog que funciona muito bem lá fora, entendeu? Funciona principalmente lá fora do que aqui. Funciona principalmente para premiações do que para o mercado como um todo, entendeu? Pô, tipo, só lembrar por cima que Godzilla Minus One, totalmente underdog, entendeu? E por que eu digo que tem contextos, né? Vou dar um exemplo aqui. Ano passado tivemos A Própria Carne, que é um terror brasileiro feito pela galera do Jovem Nerd. Nos, entre aspas, mesmos moldes de produção desse filme, entendeu? E que a qualidade, lógico, o Obsessão ele é melhor que A Própria Carne, na minha visão. Só que ele não é tão abaixo, assim, entendeu? Qualidade, assim, pra mim, no meu contexto, né, de A Própria Carne com Obsessão é bem semelhante. A Obsessão é melhor, mas é bem semelhante. Só que ele não foi tão bem aceito assim. A Própria Carne ele sofre pra ser visto, entendeu? E também sofre pra ser entendido. Então tem esses dois contextos. E também sofre com o hate, que logicamente os criadores sofrem, porque eles passaram 20 anos criticando várias obras, né? Apesar de gostar muita coisa que o Jovem Nerd faz, tem muita pilha errada que eles colocaram também. Aquele negócio assim, eu fico feliz e puto com o Jovem Nerd, entendeu? Em várias coisas, mas enfim. Colocado esse contexto, são dois pontos que surgiram de cenários parecidos. Em um frutificou muito, no outro tá sofrendo pra sair alguma florzinha dali, entendeu? E talvez não fosse o momento certo ou o contexto certo que foi que eles fizeram. Mas pra Obsessão foi. E assinalando tudo isso, aí trazendo mais uma vez o comentário do Luiz que ele falou, mas deu certo porque é bom. Ele faz bom porque ele tem atuações convincentes, mas principalmente da Indy Navarrete. Que ela soube muito bem oscilar os tons pra entregar a autenticidade do bizarro. E, logicamente, toda a composição de fotografia, de maquiagem até, de composição de cena, assim. Isso foi muito bem executado e valorizou o bizarro da Indy, né? Ela é tão valorizada que já estão até falando de colocá-la na Marvel no filme do X-Men, entendeu? Então, assim, a menina surgiu literalmente... Ela tem 25 anos, né? Mas ela bombou agora. Então, assim, tem muitas camadas interessantes, entende? Pra gente discutir várias coisas, tanto dentro quanto fora da indústria, tanto dentro quanto fora do cinema. Então, assim, por mais que o filme, pra mim, não seja, meu Deus, genial, tal assim, ele é um filme que, como eu disse lá atrás, no filme do Wagner Moura ali, na Netflix, ele gera mobilização. Então, só de saber gerar mobilização no tempo correto para os locais corretos, ele tem seu mérito muito bem colocado e consegue chegar nos locais assim, entendeu? Então, é isso, entendeu? Que eu coloco sobre Obsessão.